Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Vamos aproveitar que estamos em pé ainda, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor nesta nossa nova série. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 1. Livro de Esdras, um dos últimos livros históricos do Antigo Testamento. Capítulo 1. Faremos a leitura dos 11 versículos que constituem esse capítulo. Esdras, capítulo 1. Façamos juntos, com toda a reverência, a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. No ano de 2017, um escritor norte-americano chamado Rod Dreher escreveu um livro chamado A Opção Beneditina. Nesse livro, ele analisava o contexto especificamente norte-americano e demonstrava grande preocupação sobre o fato de que a cultura secularizada do país, cada vez mais secularizada daquela nação, cada vez mais se opunha fortemente e explicitamente à fé cristã e àqueles que tentavam seguir a fé cristã. O livro traz uma série de reflexões sobre de que maneira a igreja norte-americana poderia viver com fidelidade à sua fé num mundo que cada vez mais é hostil, numa cultura que cada vez mais é hostil aos valores e princípios que a Escritura estabelece. O livro fez um grande sucesso, pelo menos nos meios conservadores norte-americanos, chegou no Brasil, foi traduzido. Hoje o escritor já aprofundou as suas reflexões. Mas por que eu mencionei este livro aqui no início da série? Porque ele nos levanta uma questão importante que me parece que as Escrituras nos ajudam a responder, e as histórias narradas nos livros de Esdras e Neemias nos ajudam a responder. De que maneira o povo de Deus pode viver aquilo que a palavra de Deus ensina em meio à forte oposição da cultura e das nações ao seu redor?
Vejam, o cenário brasileiro é um pouco diferente do cenário norte-americano, mas muitas das coisas que acontecem lá se replicam aqui ou chegam aqui com alguns anos de atraso. É bem possível que essa perspectiva, há muita discussão sobre se a nossa cultura será uma cultura fortemente secularizada, como caminha a passos largos a cultura norte-americana, a cultura canadense, a cultura europeia da Europa Ocidental. Mas o fato é que percebemos um movimento muito forte, movimento esse que se reproduz na mídia, nos meios culturais e também no poder econômico. Grandes empresas que financiam e boicotam, inclusive a cultura do cancelamento que nós temos aqui também em nosso país, ela é muito forte justamente na medida em que apoia pautas essas que muitas vezes contrariam fortemente a essência da fé cristã. Se talvez a nossa situação não seja tão grave como a situação narrada por Rod Dreher nos Estados Unidos, de qualquer forma é uma reflexão que nós temos que fazer. Como podemos viver a nossa fé? Como podemos produzir cultura? Como podemos garantir a educação dos nossos filhos e das futuras gerações em meio à oposição que nós podemos sofrer aqui em nosso país? Oposição da cultura, quem sabe até do poder político, quem sabe do poder econômico, do poder midiático. Enfim, o livro de Esdras e Neemias nos mostra o povo de Judá, a nação de Judá, se reconstruindo após ter sofrido ampla e total destruição nas mãos do Império Babilônico. E essa reconstrução, ela começa, como nós veremos mais adiante, com o favor do poder político. O povo de Judá conquistou, Deus moveu o coração da liderança política para que pudesse ser reconstruída a nação. Mas esse favor político logo mudou. E essa mudança ocasionou uma série de dificuldades para aquela nação poder reconstruir o culto, reconstruir o templo, reconstruir as suas muralhas, criar instituições que permitissem que aquele povo continuasse cultuando a Deus com fidelidade ao longo dos séculos. Mas apesar de todas as dificuldades, nós conhecemos, muitos de vocês conhecem a história, Esdras e Neemias foram dois homens que Deus levantou para que a nação se reconstruísse. E o seu legado permanece, tanto que não só pelos livros que nós temos, mas pela nação que eles reconstruíram. O plano de Deus se cumpriu naquela nação por meio do trabalho que o próprio Deus inspirou esses líderes a fazerem, de reconstrução da nação. E nós, portanto, estaremos ao longo dos próximos meses refletindo nessas histórias, refletindo sobre como o povo enfrentou esses desafios e como o povo conseguiu então reconstruir seu culto, reconstruir sua adoração, reconstruir sua cultura, reconstruir sua cidade, firmar a sua fidelidade à aliança que eles tinham com Deus, garantir que os seus filhos permanecessem dentro dessa aliança firmada com seu Deus, firmada pelos seus antepassados. E graças à fidelidade desse povo, séculos depois, o Messias, Jesus Cristo, vem ao mundo dentro deste povo que havia preservado a relação de aliança. E porque o Messias veio ao mundo dentro deste povo, nós hoje podemos conhecer o Evangelho e servirmos o mesmo Deus que Esdras e Neemias serviram há mais de 2.400 anos atrás. Agora vamos ao texto bíblico, ou melhor, antes do texto bíblico, e me perdoem por isso, como é uma mensagem inicial, eu preciso fazer algumas considerações introdutórias sobre o livro de Esdras e de certa maneira também sobre o livro de Neemias. Esdras e Neemias, nas suas origens, eram um único livro. Por que era um único livro? Porque uma certa tradição atribuía esses livros ao mesmo autor. E muito da tradição diz que Esdras teria escrito esses livros. Não sabemos se de fato foi Esdras quem escreveu, mas sabemos que muito provavelmente ele escreveu grande parte do livro, principalmente o livro de Esdras, porque ele fala na primeira pessoa, há memórias de Esdras ali relatadas. O livro de Neemias também há muitos discursos, há uma certa diferença de estilo no livro de Neemias e no livro de Esdras, por isso muitos estudiosos dizem que o autor não é o mesmo. Na época da igreja primitiva se convencionou então que esses livros, como diziam respeito a dois personagens e tinham algumas diferenças, eles foram divididos em dois, Esdras e Neemias. Mas ambos os livros cobrem um período histórico de aproximadamente 100 anos. É o período aí mais ou menos
autorização para a reconstrução do Templo de Jerusalém, que foi mais ou menos no ano 538, 539 a.C., até o período em que Neemias chega em Jerusalém e faz as suas reformas. Isso foi mais ou menos por volta do ano 430. Então nós temos aí mais ou menos 120 anos de história sendo narrada, alguns intervalos em que não se narra o que houve, mas nós vemos ali então, por meio da vida, do ministério desses dois homens e de outros homens também, como por exemplo Zorobabel, nós vemos então narrada ali toda a história da reconstrução do reino de Judá, da cidade de Jerusalém e do templo onde Deus era adorado. Este livro, portanto, foi escrito lá na língua hebraica, é um livro dos judeus. Ele também tem partes dele em aramaico, que era a língua oficial do Império Persa. Inclusive, muitas vezes os editos são colocados na língua original aramaico, eles não são traduzidos por hebraico, tem essa pequena característica. Mas o fato é que esses livros, desde muito cedo, foram considerados sagrados pelos judeus, e a igreja também os acolheu como escritura inspirada, e por isso nós temos aqui nas nossas Bíblias. É importante entender, e isso para que fique mais claro e ganhe um sentido mais profundo as histórias que nós vamos contar aqui, é importante entender o contexto também histórico em que esses livros foram escritos. Nós estamos aqui na época da ascensão do Império Persa. Aqui a Escritura nos diz, primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. O que foi esse primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia? Foi o ano em que ele derrotou Babilônia. Se vocês olharem para a Escritura, vocês vão relembrar a história da Escritura, vocês vão ver que Deus cria a humanidade, depois nós temos a história do dilúvio, nós temos depois a humanidade se expandindo, até que Deus então chama um homem, Abraão, e de Abraão nós temos então uma nação surgindo. Essa nação seria a nação de Israel. Israel vai para o Egito, é escravizado, depois ele é liberto miraculosamente por Deus do Egito, da escravidão. Eles vêm para a Terra Prometida, conquistam a Terra Prometida com um trabalho, com a liderança de Josué. E após a conquista nós temos um período de juízes e depois a monarquia, sendo que o grande rei que fundamentou, estabeleceu a monarquia foi o rei Davi, que sucedeu o rei Saul. E de Davi veio seu filho Salomão, no qual o reino de Israel alcançou a sua máxima glória. Mas após a morte de Salomão começa sucessivamente o reino é dividido entre norte e sul, Israel e Judá, e gradativamente a nação vai se afastando de Deus. Vez por outra surgia algum rei que servia a Deus, mas grande parte desses reis não promoviam o culto correto a Deus, não adoravam somente a Deus, mas promoviam a idolatria. Talvez pela pressão política ao seu redor, eles promoviam o culto a falsos deuses. E Deus então traz juízo. Primeiro ele destrói o reino do norte pelas mãos do Império Assírio, que era o grande império na época em que foi destruído o reino do norte. 100 anos depois, pouco mais de 100 anos depois, Deus então castiga o reino do sul, ou Judá, onde estava Jerusalém, onde estava o templo. E ali é o Império Babilônico, a grande nação daquela época, que por volta do ano 586 destrói as muralhas de Jerusalém, destrói o templo, reduz a nada aquele lugar e leva o povo para o cativeiro. E tudo isso foi profetizado. Os profetas haviam anunciado que um dia Deus faria juízo e destruiria a nação pela sua desobediência, pela injustiça que praticavam, pelo mal que faziam e pelos falsos deuses que adoravam. Deus cumpre suas profecias, traz o juízo, mas Deus também promete restauração. O juízo não é a palavra final de Deus para o seu povo. E ele promete que a nação voltaria. E nós encontramos isso no livro de Jeremias, principalmente. Jeremias, inclusive, menciona que seriam 70 anos de exílio. E assim, após esses 70 anos, Deus levanta então a Pérsia, por meio de Ciro, que é mencionado aqui no versículo 1, e este rei, este imperador, ele derrota a Babilônia, invade Babilônia, destrói a cidade de Babilônia, conquista aquele império, e logo no início, após conquistar a Babilônia, ele expede então este decreto, permitindo que o povo volte à sua terra. Percebam vocês que é um período, portanto, em que Israel passa a gozar do favor de Deus e de liberdade para cultuar o Deus das Escrituras. É nesse contexto, portanto, que o livro de Esdras e Neemias é escrito. E vejam só, Jeremias 29:10 já havia previsto, portanto, com 70 anos de antecedência, este retorno. Jeremias diz assim: assim diz o Senhor:
Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E antes mesmo de Jeremias, nós encontramos o livro do profeta Isaías. Isaías profetizou a destruição de Jerusalém, mas também profetizou a sua restauração. E a partir dos capítulos 40, nós começamos a ler então as profecias de restauração da nação. E há um momento em que Isaías menciona inclusive o rei que iria promover essa libertação, que é o rei Ciro. Isaías 44, 28. Eu digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Depois, no capítulo 45, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então é profetizado que futuramente um rei chamado Ciro iria triunfar sobre os seus inimigos. E por obra deste rei também a nação voltaria à sua terra prometida. Mas isso de certa maneira causava um certo escândalo entre círculos mais, digamos, mais puristas, mais conservadores dentro dos judeus. Porque como que Deus usaria um líder pagão, um adorador de falsos deuses, para a reconstrução da sua nação? Então, isso causava uma certa perplexidade em parte da liderança judaica. Tanto é que as profecias de Isaías elas como que debatem com essas pessoas que questionam a soberania divina e que questionam: como assim? Como que Deus pode fazer uma coisa dessas? Como que Deus pode levantar um homem que não o serve como instrumento de sua mão? Como que Deus pode chamar ele de pastor e de ungido? E vejam, a palavra ungido é a tradução, quando ela é traduzida para o grego, ela é traduzida como Christos, ou seja, Cristo. Cristo significa nada mais que ungido, ou seja, escolhido do Senhor. E Isaías diz que Ciro é uma espécie de Cristo, uma espécie de ungido. Isso causou uma perplexidade diante do povo. Puxa, Deus está usando alguém que não o serve e está chamando essa pessoa de ungido para restaurar a nossa nação. É exatamente isso que Isaías está profetizando, e é exatamente isto que acontece muitos séculos depois, quando então, após Deus ter castigado o seu povo, após Deus ter feito juízo contra a sua nação, ele agora então provê tempos de paz, tempos de restauração, tempos de reconstrução. A nação seria reconstruída, e a ascensão do Império Persa foi o meio pelo qual Deus garantiu essa reconstrução da nação. A Pérsia, vocês sabem, fica no atual Irã. Isso não deixa de ser uma ironia, né? A Pérsia, no Irã, hoje o Irã é um dos maiores inimigos da nação de Israel, e não apenas da nação de Israel, mas da fé cristã. O Irã persegue com grande ferocidade a igreja cristã. Pastores são presos e torturados nas prisões iranianas. Não obstante isso, há 2.500 anos atrás, o cenário era outro. A Pérsia era uma nação que favoreceu a nação de Judá, a nação de Israel. Não lhe deu independência, é verdade, mas permitiu a reconstrução daquela cidade e permitiu a liberdade religiosa para o povo de Judá. Algo fundamental para que a nação pudesse ser reconstruída. Vejam vocês, isso por si só já deveria nos ensinar como os tempos mudam, como a história humana muda. Lugares e nações que eram favoráveis ao povo de Deus podem se tornar ferrenhos inimigos. Assim como também no passado, países e nações que eram cristãs hoje são muçulmanas. É o caso, por exemplo, da Turquia e de vários países do Oriente Médio. O fato é que os tempos mudam, e nós temos um papel muito importante para garantir que as próximas gerações cultuem o mesmo Deus que nós cultuamos hoje. Se nós negligenciarmos o nosso papel de criarmos instituições, de criarmos uma cultura e de educarmos os nossos filhos na fé, o nosso futuro será o mesmo futuro dessas nações que hoje se opõem ao reino de Deus na terra. Mas que Deus nos preserve e nos guarde disso.
Vamos, portanto, ao texto bíblico. O texto bíblico começa, então, mencionando o cumprimento da profecia de Isaías e de Jeremias. No primeiro ano, e vejam só, o primeiro ano de Ciro, já de cara, ele destrói a Babilônia e já adota uma conduta favorável para com o povo de Deus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Não foram as circunstâncias políticas, não foi o devir histórico, não foram as contradições de classes que fizeram com que Ciro tomasse uma decisão. Foi o Senhor que moveu o coração de Ciro. Normalmente nós estamos acostumados, com a historiografia, com a sociologia, nós temos o hábito de olhar para a história humana como uma série de acontecimentos, às vezes até mesmo impessoais, e achamos que são as estruturas, as classes, as pessoas, as nações, as empresas que comandam a história. Mas o fato é que também nós sabemos que pessoas muitas vezes têm um impacto grande na história humana. E pessoas têm impacto extraordinário na história humana pelo poder que elas têm, pelas decisões que elas tomam, mas ao mesmo tempo não é simplesmente a pessoa que tomou uma decisão, mas é o próprio Deus. É isso que a Escritura nos ensina. O próprio Deus que vai lá e toca no coração das pessoas para que elas cumpram a sua vontade soberana e assim deem o andamento à história humana que Deus pretende. Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Naturalmente, Ciro não teria uma política talvez favorável aos judeus, mas Deus usou. Essa é a narrativa de Esdras. Esdras quer deixar claro, o livro de Esdras quer deixar muito claro que essa foi uma ação divina na história humana. E não foi uma ação que nós hoje chamaríamos de sobrenatural. Aconteceu um milagre, o rio Eufrates se abriu e o povo passou, e Ciro ficou impressionado e deixou eles voltar. Não houve necessidade de 10 pragas da Pérsia para que o povo pudesse fazer este novo êxodo e regressar. Não. Agora Deus age de uma maneira diferente. Às vezes Deus age de uma maneira espetacular, fazendo maravilhas, como nós vemos na libertação de Israel da escravidão do Egito, mas às vezes Deus simplesmente conduz a história humana e toca no coração das lideranças humanas. E isso que parece que o povo de Judá, parte do povo de Judá ainda não havia entendido, que Deus age dessa maneira. Deus não é apenas aquele Deus que está lá em Jerusalém, em cima do monte, e que faz algumas coisas na terra de Israel. Não, Ele é o Deus de toda a história humana, de toda a humanidade, e Ele controla toda a história humana, sem exceção, e não apenas a história do seu povo. É bem verdade. E hoje os historiadores também nos falam, que a política de Ciro em relação à liberdade que ele concedeu para ajudar a reconstruir a nação era algo eminentemente pragmático e político, ou seja, isso era conveniente para ele. Ele iria ganhar porque ele ia ganhar a imagem de tolerante para com os povos conquistados, e os povos não iriam querer se rebelar contra ele. A política imperial pérsia era uma política de tolerância, e era uma política, portanto, que contava com a colaboração das nações subjugadas, e isso talvez foi o que permitiu que aquele império durasse por muitos séculos, na medida em que as nações que estavam debaixo do seu jugo viam vantagens, elas tinham a tolerância para com seus costumes, para com a sua cultura. Em certo sentido, portanto, Ciro foi um grande líder político, e nós temos aqui motivos meramente pragmáticos. Ele não estava servindo a Deus, ele não tinha consciência de quem era o Deus da Bíblia, e ele continuava servindo os seus deuses, os seus falsos deuses da Pérsia. Mas isso não importa. O que importa é que Deus usou as circunstâncias para que o seu povo pudesse reconstruir a sua nação. E isso nos ensina que muitas vezes Deus levanta lideranças, acontecimentos históricos acontecem, e nós não podemos esperar que tudo aconteça porque uma pessoa de uma aura de santidade espetacular e incrível foi levantada por Deus, e graças a essa santidade da pessoa as coisas vão acontecer agora. Não, Deus levanta pessoas, levanta pecadores.
Deus levanta pessoas que não servem. E nós temos que olhar para o mundo e ver o que Deus está fazendo no mundo, ver o que Deus está fazendo na história humana. Pode ser que às vezes ele use as lideranças como juízo, como foi o caso de Babilônia. O profeta Abacuque nos fala disso, ele fica perplexo porque vê que uma nação que é muito pior do que eles vai vir para julgar a nação de Judá. Isso não lhe parece justo, mas o fato é que Deus levanta uma nação perversa para julgar um povo perverso, o seu próprio povo. Mas também Deus levanta nações que também não são nações santas, não são nações perfeitas, não são nações que o servem, mas ele levanta essas nações para garantir a liberdade para o seu povo cultuá-lo, para garantir a liberdade religiosa, para garantir que o povo tenha a liberdade de construir as suas instituições, de reconstruir o templo, de reconstruir sua cultura, de ensinar os seus filhos a servir o Senhor. Diante da Babilônia, isso nem sempre era possível. Por que nós temos na Escritura, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos muitos reis de Judá e de Israel praticando idolatria e promovendo a idolatria dentro da nação? Vocês acham que é simplesmente porque eles achavam bonito uma estátua de Baal, de Azerá, ou dos deuses da Síria e da Babilônia, e por isso cultuavam aqueles deuses? É claro que não. É pressão política. Ezequias foi um rei que tentou restaurar o culto a Deus e banir a idolatria do reino, e ele pagou um preço muito caro. A Síria invadiu e quase destruiu todo o reino de Judá, sobrou apenas Jerusalém. E nós lemos no livro de Reis que Jerusalém foi miraculosamente liberta do exército gigantesco que a Síria tinha em volta da cidade, foi liberta por uma ação divina. Do contrário, eles seriam destruídos e esmagados. Por quê? Porque a sua rebelião envolvia uma rebelião teológica também. Ezequias se recusou a prestar o culto aos deuses da Síria. As alianças comerciais envolviam muitas vezes o culto aos deuses das nações estrangeiras. E muitas vezes, portanto, os reis de Israel, com medo daquelas grandes potências, faziam alianças e introduziam paralelamente: não, nós cultuamos o nosso Deus, mas nós também vamos cultuar os deuses das nações ao nosso redor, das nações mais poderosas do que nós, e assim vamos manter um bom relacionamento político com elas. Eles cediam, mas isso evidentemente era idolatria e Deus não aceitava, e o resultado foi o julgamento. Chegou um momento que já não adiantou mais cultuar os deuses da Babilônia. A Babilônia destruiu o reino de Judá mesmo assim. Mas agora uma nova porta se abria. Agora surgiu uma liderança que, apesar de não conhecer verdadeiramente o Deus das Escrituras, ela permitia que os judeus tivessem a plena e total liberdade religiosa para cultuar o seu Deus e reconstruir o seu templo e a sua cidade. E isso não é uma coisa de pouca importância. E o povo de Judá tinha duas opções: reconhecer a ação divina nesse decreto e, portanto, retornar a Jerusalém e reconstruir, ou se recusar a acreditar que isso era ação divina e continuar lá na Pérsia, na Babilônia. E aqui um detalhe: muito do povo judeu que foi para o exílio prosperou, se tornaram ricos, comerciantes, negociantes, enfim, com diversos cargos, às vezes até mesmo cargos no governo, como o caso de Daniel, por exemplo, que nós temos ali a narrativa do livro de Daniel. Eles não tinham motivos para voltar para uma região periférica do império, destruída, abandonada. Voltar para Jerusalém implicaria provavelmente a queda da influência política, uma queda no nível social, um afastamento da liderança do império, um prejuízo econômico. Muito provavelmente envolvia tudo isso. Eles estariam fora do centro dos acontecimentos e estariam na periferia. Portanto, a decisão de ir e reconstruir era uma decisão que implicava, portanto, abrir mão de um padrão de vida, de um estilo de vida que eles levavam na região da Babilônia, na região da Pérsia. E eles têm, portanto, essa escolha: voltamos ou ficamos? E o que a Escritura nos diz? Bom, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel.
Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Ciro, como um bom político, né, ele diz: o Deus do céu, vão lá, edifiquem. Esse Deus do céu é um termo genérico para Deus, né? O Deus do céu vai lá e edifica. Claro, Ciro gostaria que todos os deuses de todas as nações estivessem, digamos assim, favorecendo o seu reinado, o seu governo. Ele gostaria, não que ele acreditasse que o Deus de Israel fosse o único Deus verdadeiro, mas não custa nada, né, ter mais um Deus agindo em favor do meu império e preservando o meu império. E ele não tem uma compreensão plena, mas inclusive ele diz: o Deus que habita em Jerusalém, né, como se Deus fosse um Deus apenas da cidade de Jerusalém, que ele tivesse influência apenas naquela região ou naquele povo do reino de Judá. Mas ele dá esta liberdade, e não apenas dá essa liberdade, como ele favorece. Meus irmãos, muitas vezes a igreja ela passa por tempos assim. Há tempos em que somos favorecidos, as circunstâncias históricas nos favorecem, e há tempos em que a oposição se levanta. E vejam, não é errado quando às vezes é o próprio Deus que abençoa a sua igreja e permite que as circunstâncias históricas o favoreçam, que coloca lá na liderança lideranças que cumprem a sua vontade e que mostram boa vontade para com o seu povo. Isso é bênção de Deus, não é maldição, é bênção. Mesmo que as lideranças não sejam um exemplo de seguidores, nós temos que ter um realismo, isso se chama realismo político. O que preferiria? Uma liderança perversa que tem uma ideologia abertamente, diabolicamente anticristã? É isso que nós preferiríamos? É claro que não. Às vezes, portanto, Deus permite líderes que, com seus defeitos, acabam permitindo que a igreja cumpra a sua missão com mais facilidade. Isso é ótimo. Isso não significa que tudo que aquela liderança faz é certo, mas significa que às vezes poderia ser muito pior com uma outra liderança, como por exemplo era a Babilônia, como era a Síria, que oprime o povo de Deus. Aqui Deus move o coração de Ciro para que Israel possa voltar e reconstruir. E aqui é um detalhe importante: Israel, o povo volta para reconstruir. Ele aproveita o tempo de liberdade, não para ficar lá recebendo benefícios, ficar parado. Não, vamos aproveitar esse tempo para fazer o que temos que fazer. Vamos reconstruir o templo, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para a nossa terra, antes que esse tempo favorável mude e nós não possamos mais fazer isso. A igreja tem que usar os tempos favoráveis. Se temos liberdade religiosa, e é isso que importa para a igreja, a liberdade religiosa. Se temos liberdade religiosa, temos que usar esse tempo para cumprirmos nossa missão. Temos que usar esse tempo para fazer o bem aos outros. Temos que usar esse tempo para educar os nossos filhos e garantir que a cultura que se opõe ao reino de Deus não faça em nosso lugar. Temos que usar esse tempo para construir talvez instituições comunitárias, eclesiásticas, que impactem a nossa comunidade e que garantam a permanência da nossa fé, não só no nosso tempo, mas nas próximas gerações. Era disso que se tratava, era isso que o povo estava fazendo. Aqui, no capítulo 1, é o tempo de favor. Não há oposição, há favorecimento de uma nação que não conhecia Deus. Logo mais, veremos isso nos próximos capítulos, a oposição se levanta. A oposição se levanta e os desafios mudam. Mas aqui o desafio é: Ciro, claramente, numa época em que isso não era comum, Ciro está dando a liberdade religiosa, a liberdade para que o povo reconstrua a sua religião, adore o seu Deus e o faça com fidelidade. O que significa exclusividade, o que significa não se curvar aos outros deuses, aos falsos deuses e à cultura dominante da Pérsia. Ciro permitiu isso. E ele diz: quem quiser que vá e participe deste projeto. E qual é a resposta? Verso 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
Ou seja, a liderança do povo, as famílias se levantaram e todos aqueles, vejam, Deus toca no coração de Ciro e agora ele toca no coração do povo também. Todos aqueles que o Espírito do Senhor, cujo Espírito Deus despertou, eles subiram para edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Nós sabemos pela história que nem todos os judeus acolheram essa missão. Muitos deles permaneceram na Pérsia, na Babilônia, seja pelos motivos compreensíveis, como no caso de Daniel, que já era idoso e não podia mais retornar e tinha um papel importante ali nos círculos políticos, seja porque simplesmente preferiam ter uma vida mais confortável no meio e talvez até foram assimilados em alguns casos pela cultura pagã ao seu redor. Mas muitos retornaram. O Espírito de Deus moveu muitas famílias e todos os que habitavam nos arredores, os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. E, para ficar claro que era um tempo favorável ao povo de Deus, Ciro novamente entra na jogada e diz que ele tirou todos os utensílios que eram da casa de Deus e que tinham sido levados para o cativeiro para a Babilônia, ou seja, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi lá e roubou tudo que tinha no templo e levou para a Babilônia. Agora Ciro estava restituindo e devolvendo todos os utensílios do culto que era praticado no templo de Jerusalém. Isso era mais um sinal da boa vontade de Deus. Deus estava usando as circunstâncias, usando a história para que o povo pudesse voltar para casa, para que o povo pudesse reconstruir o templo, a nação e o culto. Aqui nos diz no verso 8 que ele entregou tudo isso para Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Não sabemos muito bem quem é Sesbazar, é um personagem misterioso na Escritura, ele é mencionado muito esporadicamente, alguns identificam ele como Zorobabel, que foi o primeiro governador dos exilados que voltaram para Jerusalém, mas isso também não é muito provável. Não sabemos quem é, mas é possivelmente uma liderança que o povo tinha, uma liderança que estava encarregado ali de coordenar também os trabalhos do templo, os trabalhos de reconstrução. Foram mais de 5.400 itens que foram devolvidos e todos estes itens foram levados do exílio da Babilônia para Jerusalém. O que nós vemos aqui, portanto, é duas grandes verdades. Deus movendo o coração da liderança e Deus movendo o coração dos liderados. São as duas partes desse capítulo. Deus, que é soberano e tem o controle da história, age em favor do seu povo, e Deus, que é soberano e tem o controle da história, também move o coração do seu povo para que o seu povo cumpra a sua vontade. E porque o povo atendeu ao chamado de Deus e abriu mão do seu conforto, do seu privilégio, do seu estilo de vida confortável que poderia estar tendo na Babilônia, porque o povo fez isso e aproveitou os ventos favoráveis e as circunstâncias favoráveis daquele momento, nós hoje conhecemos a Jesus Cristo, nós hoje conhecemos o Evangelho, porque eles foram e reconstruíram aquela cidade, reconstruíram aquela nação essa que depois propiciou a vinda do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sem esse trabalho, vejam vocês o legado de Esdras e Neemias. Hoje, bilhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo cultuam o mesmo Deus que Esdras e Neemias cultuavam. Alguém poderia imaginar, os historiadores nos dizem que esse recomeço aqui nós leremos isso mais adiante, mas foi bastante humilde este recomeço. Nada daquela glória antiga narrada no livro de Êxodo, no livro de Reis, nada disso. Foi algo bastante humilde, simples, talvez simplório aos olhos de muitos. Num lugar afastado, abandonado, destruído, eles vão e reconstruem. Eles constroem sua nação. Esdras vai ter depois um papel também na reconstrução do próprio culto a Deus, da religião, da manutenção da lei de Deus. Todo esse trabalho feito rendeu frutos que eles muito provavelmente não viram no seu tempo. Além de talvez um templo ali mais ou menos, uma cidade quase que abandonada, reconstruída.
Eles nem poderiam imaginar os frutos desse trabalho, que evidentemente não é simplesmente fruto do esforço deles, mas é obra de Deus. Mas o fato é que Deus usou o seu trabalho para que eles pudessem deixar um legado que nos alcança hoje, e nós conhecemos a Jesus Cristo, de certa maneira, como um fruto deste legado que eles nos deixam. E assim eu gostaria, meus irmãos, de encerrar a nossa mensagem fazendo três aplicações para nós como igreja, nessa mensagem que foi uma mensagem introdutória. E sendo uma mensagem introdutória, ela é um pouco mais técnica, mas eu gostaria de deixar 3 aplicações aqui, que resumem a nossa mensagem. A primeira, se pensarmos no contexto que nós vivemos aqui, a primeira coisa que nós, pensando um pouco fora dos muros da igreja, nós precisamos, por um lado, defender a liberdade religiosa que nós temos, é nosso papel. Por quê? Porque é a liberdade religiosa que permite que o povo de Deus faça muitas coisas, faça grandes coisas. Não quer dizer que sem liberdade nós não façamos nada. A história está aí para provar que também pessoas perseguidas fizeram grandes coisas. Mas o fato é que com a liberdade o povo de Deus prospera, floresce, constrói instituições e impacta o mundo ao seu redor, impacta a sua cultura, e inclusive pode produzir uma cultura melhor, um país melhor, um mundo melhor. Se hoje vivemos num mundo com uma série de liberdades, isso é fruto do impacto que a fé cristã teve sobre todo o Ocidente. Infelizmente, agora o Ocidente se seculariza e tenta manter parte dessas conquistas sem qualquer vinculação com a fé cristã, e às vezes usa essas conquistas contra a própria fé cristã. Mas o fato é que eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ficar misturando religião com política e outras coisas mais. São esferas, não é uma separação rígida, e no tempo de Esdras e Neemias essa separação não existia, ninguém se iluda. Se nós podemos dizer que Esdras foi mais um líder religioso e Neemias foi mais um líder político, isso não significa que não se comunicassem as funções. Ambos, muitas vezes, as atribuições de ambos se interpenetravam. Por isso que não havia liberdade religiosa no mundo antigo também, porque muitas vezes cultuar um outro Deus era um ato de traição política. O fato é que religião e política sempre de alguma maneira estão entrelaçadas. Por quê? Porque religião e política dizem respeito à vida humana e à maneira como vivemos nesse mundo. Em algum momento há algum ponto de contato. Mas a questão é, ninguém aqui defende uma mistura, ninguém defende aqui uma teocracia, nem coisas desse tipo. Apesar disso, nós sabemos que a nossa fé tem impacto na cultura e tem impacto na política. E um dos principais pontos é que os cristãos têm que agir para garantir que a nossa liberdade enquanto cristãos seja garantida, não importa qual governo seja. Nós temos um compromisso com nossa nação, com a democracia, e temos um compromisso de garantir que exista liberdade não apenas para nós, mas para todas as religiões, porque entendemos que quando há um ambiente de liberdade, o povo de Deus pode florescer. Sim, também aqueles que não adoram a Deus podem florescer, mas o povo de Deus floresce também. E assim como a nação de Judá conseguiu reconstruir, porque contou com a boa vontade do governo, do poder político da época, a nossa preocupação, se há alguma preocupação primordial em relação ao cenário político ao nosso redor, é garantir que tenhamos a liberdade para cultuar a Deus, para ensinarmos os nossos filhos. Para que ninguém venha dizer, você não pode dizer que isso é errado para o seu filho, porque isso ofende a cultura, porque isso enfim, recentemente tivemos uma decisão da nossa Suprema Corte em 2019 que disse que a homofobia ou transfobia é equiparada a racismo. Vocês entendem a gravidade disso? Se vocês não entenderam a gravidade disso, eu vou explicar. A gravidade disso é que, se daqui a pouco nós ensinamos para o nosso filho o que é certo ou errado em relação à moral sexual cristã, alguém pode nos acusar de racismo e nós podemos perder o pátrio poder, além de responder criminalmente por causa disso. Vocês acham isso normal? Vocês acham isso aceitável? E o mais escandaloso é que a decisão da Suprema Corte, ela criou um tipo penal, isso para quem é do direito sabe, não existe crime sem lei que o defina. E como o Congresso Nacional, que representa o povo de fato, não consegue votar isso, porque de fato o povo brasileiro está dividido sobre essa questão,
Isso não era considerado crime, mas o STF tomou o lugar e disse que o Congresso estava omisso e resolveu ele mesmo legislar por conta própria e dizer que isso é crime equiparado a racismo, enquanto o Congresso não legisla sobre o assunto. O STF que não foi eleito democraticamente, diga-se de passagem. Sabemos que há toda uma teoria política explicando isso, mas a questão toda é que nós temos uma cultura que pode eventualmente impor, restringir a liberdade religiosa que nós temos. O próprio STF disse que estava resguardada a liberdade religiosa, isso está explícito na decisão do STF. Ele diz que os pastores, os membros têm a liberdade para fazer os seus discursos, para praticar a sua fé. Quer dizer, a criminalização da homofobia não afeta a liberdade religiosa. Ele diz isso, mas no final a decisão se contradiz ao dizer que desde que, e aí está a armadilha, desde que esse discurso não configure discriminação, incitação à violência, seja ela moral ou física. E aí nós entramos num campo de subjetividade muito grande. O que vem a ser discriminação? O que vem a ser violência moral? Discriminação, normativamente dentro do direito, existem diversos conceitos, diversas explicações de até onde vai uma conduta discriminatória ou não. Mas se, por exemplo, vamos supor um exemplo, uma escola cristã, ela diz que os professores têm que ser heterossexuais, porque ela quer que os professores de crianças, pelo menos, sejam heterossexuais. Isso configura discriminação? A resposta, na maneira como está a situação atual no nosso país, a resposta seria provavelmente, dependendo da cabeça do juiz, é claro, mas provavelmente isso iria configurar um tipo de discriminação. Então percebam vocês como as questões são delicadas e sensíveis. A liberdade, sutilmente, a liberdade religiosa pode estar sendo afetada. E a questão é como nós vamos reagir diante disso. Qual é o nosso papel? Nosso papel não é promover ódio. Nosso papel não é promover discriminação. Nosso papel não é simplesmente excluir as pessoas da sua vida, da sua dignidade por causa da sua condição sexual. Não é esse o nosso papel. Mas a questão é que temos também uma perspectiva a respeito disso, à luz das Escrituras, e queremos transmitir esses valores aos nossos filhos. Teremos liberdade ou não? Essa é uma questão importante que nós, como cristãos, temos que nos preocupar. Mas a aplicação que eu faço aqui, ela vai muito além disso. Veja, nós temos essa preocupação pensando na esfera aqui, política social. Mas a questão é, nós temos atualmente liberdade. E o que nós fazemos com a liberdade que nós temos hoje? Será que nós estamos usando esse tempo para educar nossos filhos? Veja, não adianta eu ter liberdade de terceirizar a educação dos meus filhos. Não adianta eu entregar eles para a escola, façam o que vocês têm que fazer e não acompanhar o que está acontecendo. Ou até mesmo deixar que a igreja, o culto infantil aqui eduque os meus filhos. Não. E não só os nossos filhos, mas as pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, cristãos, muçulmanos, judeus, são religiões, pelo menos os mais tradicionais conservadores, eles valorizam a paternidade, a maternidade. Eles veem isso como dádiva divina. Nós temos filhos. Tanto que muitas vezes a cultura secular, as pessoas não têm filhos, elas não veem valor nisso, não querem ter. Mas se Deus dá ou não dá, isso é com Deus, mas o fato é que há uma valorização disso. Portanto, isso significa que no futuro nós seremos maioria. Desde que não seja o secularista que vai lá fazer a mente dos nossos filhos na escola, na universidade, na internet, na televisão, etc. e tal. Ou seja, se nós cumprimos o nosso papel, nós vamos encontrar sempre condições, uma cultura que majoritariamente é impactada pela fé cristã. Mas para isso precisamos cumprir o nosso papel, em transmitir valores, em transmitir educação, transmitir amor para os nossos filhos, para que eles respondam a esses desafios com fidelidade e com amor. É um desafio grande, mas o que temos feito, portanto, hoje com a nossa liberdade? Como igreja eu falo, como pais eu falo, como educadores eu falo, enfim, como pessoas que têm impacto na cultura, no nosso trabalho. O que temos feito com esse tempo que Deus nos dá de liberdade? Em segundo lugar,
abandono e reconstrução, ou rompimento e reconstrução. O povo de Israel não apenas resistiu aos ídolos e à cultura perversa da Babilônia e Pérsia, mas também ele fez algo diferente. Ele reconstruiu a sua nação e a sua cultura, deixando um legado que até hoje nós nos lembramos. Como eu mencionei aqui, Cristo veio ao mundo como um judeu, descendente de Davi, vivendo na nação da Judéia, que foi reconstruída no trabalho desses grandes líderes do passado. Agora, eles fizeram isso abrindo mão, por um lado, ao aspecto negativo. O que eu deixo de fazer? O que eu abro mão? Qual a minha renúncia para que o reino de Deus seja reconstruído? Para que o reino de Deus se torne uma realidade na nossa vida, na vida dos nossos filhos, da nossa nação? O que eles tiveram que abrir mão? Mas há um aspecto positivo, porque veja bem, não adianta apenas o legalismo, não faça isso, não faça aquilo, não se envolva, não veja TV, não assista internet, não assista Netflix, não faça isso, não faça isso. Quer dizer, o simples não faça não resolve o problema. Nós precisamos construir também, nós precisamos fortalecer. O povo foi chamado não para voltar em Jerusalém e ficar lá nas ruínas. Ele foi chamado para reconstruir o templo, reconstruir o culto, reconstruir as muralhas, reconstruir a nação, reconstruir a cultura. Reconstrução, ao invés de nos isolarmos, ao invés de ficarmos lá numa espécie de gueto gospel, só me relaciono com crente, só faço coisa de crente, só ouço música de crente. Não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é ser luz. Nosso chamado é ter um impacto. Esse impacto muitas vezes vai ser sim pelo fortalecimento do nosso culto, pelo fortalecimento da nossa espiritualidade, pelo fortalecimento dos valores na mente dos nossos filhos e da nossa família, mas também pela interação com os nossos irmãos, por receber pessoas na nossa casa, por ter comunhão com aqueles que são considerados pecadores, como Jesus fazia, por termos um bom relacionamento com os nossos colegas de trabalho, por fazermos o nosso trabalho com maestria, a dedicação em tudo aquilo que fizermos. O legalismo simples não resolve o nosso problema, nós precisamos fortalecer nossos laços comunitários entre nós, isso é importante, mas além de fortalecer nossos laços comunitários entre nós, também ter abertura para receber aqueles que vêm, aqueles de fora, aqueles que precisam ouvir a verdade. Ou seja, quem não conhece a Cristo tem que olhar para a igreja, tem que olhar para o seu povo, tem que olhar para o nosso relacionamento que temos e ver beleza nisso. Não é mais o discurso lógico que convence a pessoa, é a beleza do Evangelho. É a beleza da vida cristã. É a beleza da comunhão que temos. Estamos fazendo isso, estamos promovendo essa cultura, esta beleza do reino de Deus. E por fim, e aqui eu encerro, o nosso horário já passou, mas não poderia deixar de mencionar, porque essa é a teologia do capítulo 1 mais claramente dada pelo escritor bíblico: a soberania divina sobre a história humana. Confie na soberania divina. Esdras e Neemias não apenas nos mostram o esforço humano de reconstrução da nação e do culto e da cultura, mas mostram a ação divina em meio a tudo o que acontecia, para que o povo respondesse com fidelidade e reconstruísse a sua nação. E o povo podia reconstruir isso porque sabia que o trabalho era o trabalho de Deus e não o trabalho deles. E essa verdade teológica fundamental, ela é uma verdade libertadora para nós também, os irmãos. O que nós fazemos, devemos fazer com a compreensão de que é Deus que está por trás de tudo, é Deus que está por trás dos acontecimentos, é Deus que está por trás da história, seja ela em juízo, seja ela em favor, em misericórdia, Deus está por trás de todas as coisas e Ele preservará o seu povo, Ele cuidará do seu povo, e ainda que nós não vejamos resultados imediatos daquilo que nós estamos fazendo, ainda assim nós sabemos que Deus está usando aquilo que nós estamos fazendo. Isso deixará frutos, ainda que nós não possamos ver esses frutos no momento. Talvez em vida não venhamos a ver os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço em prol do reino de Deus também. É possível, sim, é possível. Mas o que nos conforta saber é que o Deus soberano que move o coração das pessoas está por trás e está usando este nosso humilde trabalho, nosso humilde esforço que nós fazemos. Em meio às dificuldades que venhamos a enfrentar para fazer a obra de Deus, o trabalho do evangelismo, o trabalho de caridade, o trabalho de comunhão com as pessoas, em meio a esse esforço,
Sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Deus está com o seu povo. E sabemos, inclusive, que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos perdoar, para permitir que tivéssemos comunhão com Ele, e enviou o seu Espírito também para que possamos ter o poder para fazer essa missão, para cumprirmos essa missão. Portanto, não estamos sozinhos. E servimos um Deus que é grandioso, amoroso e misericordioso. Deus mostrou a sua misericórdia sobre o seu povo num determinado momento da história, em vários momentos da história. Aqui foi um daqueles momentos chaves em que a misericórdia de Deus se manifestou. Assim como também na vinda de Cristo, assim como também na libertação da escravidão do Egito e em vários outros momentos. Que possamos, portanto, confiar na ação divina, na ação misericordiosa de Deus em nosso favor. E assim cumprimos a nossa missão, impactarmos o mundo em que nós estamos, impactarmos nossa família com fidelidade, sabendo que essa fidelidade também será recompensada pelo nosso Deus a quem servimos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, de amor e misericórdia, louvamos o Teu nome nessa manhã e somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, na vida do Teu povo, na Tua igreja, na igreja na nação em que vivemos. Somos gratos, Senhor, porque Tu nos dá hoje a liberdade para Te cultuar, para Te adorar, em meio ao mundo em que muitas vezes se afasta de Ti, mas também neste mundo em que as pessoas, que a cultura parece cada vez mais se afastar de Ti, muitas pessoas vêm para a Tua luz, muitas pessoas vêm ao Evangelho, Te conhecem e Te servem. Isso por quê? Porque a Tua igreja está trabalhando, está cumprindo a sua missão. Mas nós sabemos que muitas vezes falhamos, Senhor, em cumprir essa missão. Sabemos que muitas vezes nos retraímos, sabemos que muitas vezes somos relaxados. Sabemos, Senhor, que esse tempo de liberdade às vezes não é aproveitado como poderia ser aproveitado. E nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre nós, para que Ele avive a nossa fé, avive a nossa comunidade, para que possamos, Senhor, aproveitar esse tempo de beneficência e de misericórdia que Tu está nos dando, Senhor, para que possamos, Senhor, cumprir a nossa missão com intensidade, para que possamos, Senhor, construir instituições, possamos construir uma cultura, possamos, Senhor, educar os nossos filhos, Senhor, à luz da Tua palavra, e possamos contribuir para que o Teu reino se torne uma realidade cada vez maior neste mundo, Senhor. A realidade do Teu amor pelo ser humano, do Teu amor pelo Teu povo, ela se torne uma verdade cada vez maior, Senhor. Que a Tua igreja, inspirada pelo Teu Espírito Santo, alcance mais e mais pessoas, e que possamos deixar para os nossos filhos não um legado de incredulidade, de desânimo ou de destruição, mas um legado de fidelidade, um legado de alegria em Te servir, e que as novas gerações possam testemunhar, portanto, a Tua glória, a Tua bondade. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém.